E boas, galera, tudo bem? Eu sou o Juca Andrade, esse é o podcast Vamos no Pano Mesmo, episódio 86. Hoje eu vou falar sobre o novo veleiro escola da nossa escola de vela Cusco Baldoso, o Spartan MV25, projeto do Fasanelli. Vou comentar sobre esse barquinho, sobre as nossas impressões, nossos planos futuros, dar algumas características técnicas e falar sobre vela oceânica, como sempre, no Pano Mesmo. Então, pessoal, já tem uns anos mesmo que eu tenho interesse de trazer esse veleiro em particular, o MV25, para Cusco Baldoso. E eu vou explicar por quê, mas a ideia era inicialmente construir um. Eu cheguei a conversar com o Cássio Neres, Cusco Baldoso das antigas, Cusco Baldoso raiz, grande projetista de barcos, o Cássio Neres, sobre isso. Acabou que muitas coisas aconteceram, construir um barco não é sempre uma decisão, aliás, nunca é uma decisão tão simples quanto parece quando a gente está lá estudando os planos de navegação, os planos de construção, os planos de estudo. E foi passando. Nisso tinha uma unidade em Niterói, do Daniel Winter. Já tinha conversado com ele há alguns anos, feito propostas indecentes, várias. Até que chegou uma hora que a gente conseguiu se entender, firmamos um acordo e o barco veio para cá. E acho muito bacana, estou muito satisfeito. E vou aproveitar aqui o episódio para contar alguns detalhes, tanto técnicos do veleiro, quanto as impressões que a gente teve aqui. A gente só velejou uma vez ainda, mas ainda estamos com a perna bamba, com o coração acelerado, porque foi especial e a gente nem está perto das condições ideais do barco. A gente colocou ele na água na pressa, super mal regulado, tivemos alguns probleminhas, mas já se mostrou uma escolha acertada dentro do propósito que a gente tem para a escola. Esse projeto, assim como alguns outros do Fasanelli, está disponível para venda com os nossos amigos lá da Brana Naval, no brana.com.br. Sendo bem sincero, a vocação desse barco ele é para a escola, né? Mas lá no site do Brana, se você tiver interesse em construção amadora, tem outros projetos, desde caiaque até botinhos, que pode ser interessante para você iniciar nesse mundo aqui. No YouTube a gente tem alguns vídeos bem antigos do MV25, mas a ideia do MV25 é que ele seja exatamente um veleiro escola. As unidades que foram construídas no Rio de Janeiro, Fasanelli é de lá, e o projeto Grael tem esses veleiros, tem algumas unidades também lá em Búzios, enfim. Ele é um projeto de 25 pés, o comprimento de 7,6 metros, de linha d'água a gente tem quase o mesmo comprimento, ele perde muito pouco, ele tem 7,55 de linha d'água, boca dele é estreitinha, 2,10 metros, é tão bonitinho, você olha para ele, você vê, esse negócio anda, e tem vela para dedéu. O calado com a bolina retrátil é de 20 centímetros, e o pontal de 81. O calado com a bolina, com a bolina que tem chega a 1,5 metro, ela tem um bulbo de 150 quilos, e é bem interessante, uma coisa que já dá para ver logo de cara no projeto, que deixa ele meio diferentão, é esses dois mastros, né? Não é armado nem escuna, nem cat, os dois mastros têm o mesmo tamanho. Ele também é projetado para usar velas de vento folgado, o Genneker, com gurupê de projeto. Não é adaptação, é bem pensado. É realmente muito bacaninho o barco. Os dois mastros são para quê? Para que você consiga levar aí 10 pessoas. Por enquanto a nossa saída a gente fez com 7. 8 se mostraram bastante confortável de navegar. Mas você tem trabalho para todo mundo, né? Porque você tem leme, escotas de 2 velas mestras, você tem a genoa, a bugina, na verdade, e você também tem o controle da vela, a da Genneker. Então tem trabalho para todo mundo a bordo, que num barco escola é algo bem interessante. E por que eu há tanto tempo eu gostaria de ter esse barco na Cusco Baldoso, na nossa escola de vela, para ensinar você a velejar? Não é para substituir o veleiro de oceano clássico que a gente tem hoje. Nossa base tem vela mar 33, vela mar 31, fast 30 pés. São veleiros maiores, né? De maior deslocamento, com catracas, enfim. Mas eu me ressinto há alguns tempos já da falta que velejar de monotipo faz. Eu no mundo ideal, todo aluno começaria velejando, antes de velejar no oceano,
ele tendo compleição física para isso, ele deveria começar no monotipo. Por quê? Porque só o monotipo te dá a sensibilidade de vento, de ver de onde o vento vem com mais clareza e principalmente de controle de leme. E não só isso, você no monotipo você toma a regulagem, você estica, por exemplo, você caça um pouquinho o cabo da esteira da vela mestra e você sente de imediato a repercussão, a diferença que isso tem, tanto em ângulo de orça quanto em velocidade, a ponte e velocidade. Já quanto maior o barco, quanto maior o veleiro de oceano, menos sensível isso fica, principalmente, menos perceptível isso fica, principalmente em ventos ou muito fracos ou muito fortes. Mas principalmente na questão do controle de leme, do entendimento de negociar com o vento, de quando vem a rajada você dá aquela orçadinha, e de você manter o leme neutro, velas bem reguladas, isso só o monotipo dá. No meu caso aqui em Guarujá é impraticável, porque o custo da marina seria impossível, né, inviável comercialmente. Eu teria que cobrar um valor absurdo, e porque praticamente para guardar um laser é mais ou menos o mesmo custo de eu guardar um Fast 23, e questões de mercado faz parte. Então, essa era a ideia, era complementar. Não pretendo substituir, né? As aulas do curso básico continuarão sendo feitas no oceano, e o Sparta, que é o MV25, nós batizamos assim, um dos nossos veleiros é Cartago. Meu plano é trazer todo mundo antigo de novo, ter Cartago, Atenas, Creta, Tunis e Esparta, né? E depois botar todo mundo para guerrear. O barco será usado essencialmente nas atividades do Smart Sail para complementar o aprendizado, para trazer maior sensibilidade. Porque aí quando a gente for velejar lá no barco de oceano, nós seremos velejadores melhores. Não se enganem, quem começa no pequeno se dá muito melhor no grande. Eu tenho vontade de fazer um podcast sobre a morte a morte da vela de oceano. Talvez eu faça, é que vai ser, talvez eu seja cancelado, mas não tem problema. Mas é porque eu acho que nós estamos indo numa direção tão errada ultimamente, porque a gente privilegia o morar a bordo, a gente privilegia a exceção, o morar a bordo e o barco grande. Os estaleiros, por questão de escala, por questão de sobrevivência, também priorizam o barco grande. É muito melhor fazer um barco grande do que fazer vários pequenos. A gente também não tem onde guardar o barco pequeno, mas vai somando, igual o avião que não cai por um único fator, vai somando todos esses fatores, e eu ouso dizer que nós estamos matando a vela de oceano, mas isso fica um vídeo para outro dia. O barco chegou numa quinta-feira, nós montamos ele entre sexta e sábado, colocando na água e montando, não está ainda bem montado, precisamos de uma regulagem de estaiamento melhor, ela não está boa, eu sei disso. Vocês no vídeo vão conseguir identificar que não está ótimo, eu sei. Mas a gente estava muito ansioso, eu não estava dormindo, eu precisava testar esse barco, eu precisava ver esse barco navegando e eu precisava ver a reação dos alunos, né? Que é quem manda. Eu precisava ver se eles iam gostar do barco ou não. E foi surpreendente, foi muito bacana. No domingo a gente preparou. Como é que eu fiz? Esse barco está sem motor e eu pretendo deixá-lo sem motor. Não usar motor desde o começo. É difícil para mim porque a marina é localizada num canal relativamente longo e com vento muito sujo. Mas para isso a gente tem outros barcos, então eu imagino fazer uma operação de reboque até o canal do Porto, ali talvez passar até passar a parte onde o navio passa, que é crítico, né, ali fazendo um reboque, e na volta, e depois disso trabalhar aqui na Baía de Santos, com alguns exercícios, algumas atividades, para trazer destreza no manuseio do leme, aperfeiçoar a condução do leme, e também trabalhar ajuste fino de velas. Tanto de velas de proa, quanto as velas mestras, e também as velas de vento folgado. Nós temos duas Genekers, uma para vento mais fraco, maior, e uma para ventos mais fortes, um pouquinho menor. A vocação desse barco, pelo projeto, apesar de ser um barco escola, ser um barco rápido. Alguns relatos já me chegaram aqui do pessoal lá do Rio, que ele faz na vela acima de 10 nós, algumas velocidades incríveis, 15. O pessoal de Búzios chegou a andar 18 nós.
Mas o importante pra gente não é só a velocidade, não é a velocidade, mas sim a melhor regulagem que o barco pode ter, e a gente conseguir ensinar isso para os nossos alunos do Smart Sail, nosso clube de vela. O Smart Sail é um clube de vela em que você paga uma pequena mensalidade e você pode velejar de forma que couber no seu orçamento, de 2 vezes por mês, que é o nosso mínimo, até de forma ilimitada. Ele funciona toda sexta, sábado e domingo em Guarujá, das 10 às 4 da tarde. Nós estamos agora com ampliação para Ubatuba e Paraty, onde nós teremos veleiros lá para os nossos sócios utilizarem esses veleiros durante os finais de semana. De quinta a domingo, não é cota, não é isso. Você paga uma mensalidade, você se associa a um clube e aí você tem direito de usar os veleiros como se seus fossem, e até participar da manutenção, só que com muito, mas muito menos dor de cabeça e bem mais barato. Se cota já é barato, o nosso Smart Sail é muito mais barato que qualquer cota. Bom, então esse teste de mar que nós fizemos, eu peguei um veleiro nosso, tá em reforma inclusive, um Fast 30, o Respingo, e nós fizemos o acompanhamento dele pela marina. Minha ideia era sair, como de fato foi, estava ventando, vento sul, sair na vela desde a vaga, já subi uma das velas e saí depois subindo lá ali no canal da Supimar, ali no Rio do Meio, e com o veleiro, o veleiro a motor, caso faltasse vento ou qualquer coisa assim, faria assim, um reboque até a área de aula, até na Baía de Santos, onde normalmente nós fazemos as nossas atividades. Só que, contudo, todavia, entretanto, eu não consegui acompanhar o veleiro. Assim que ele subiu as 3 velas, ele passou a gente e não tinha jeito de pegar. Ele até dava uma paradinha quando o vento parava, mas quando entrava uma rajada, ele se deslocava com uma velocidade incrível, mesmo com mastros mal regulados, mesmo com as velas de transporte, não são as velas principais do barco, são velas usadas de um Ranger 22, nem são velas de performance, mas mesmo assim o veleirinho andou bem. Tava um dia de vento forte, chegou a ventar 25 nós, em algumas rajadas, na média nós tivemos 15 nós, e deu tudo certo. Ele se comportou bem. Durante uma das manobras, um stay, ele não quebrou, mas o esticador soltou, desenroscou. Nós faremos a substituição integral do estaiamento. Uma das vantagens desse barco é que o estaiamento é de 3 milímetros, então dá para usar, e os terminais são Norseman, então você consegue trocar todo o estaiamento a um custo bem mais baixo que um veleiro de oceano. Acho que para uma escola de vela isso é bastante importante. E apesar disso, ter 2 mastros se mostrou interessante, e os alunos conseguiram ver na prática, porque acertadamente, quando o stay se soltou, eles recolheram a vela mestra, mas pela altura da buja, o stay de força acabava funcionando como um estaiamento principal, pelo tamanho, a buja não só é bem fracionado. E aí a gente viu na prática aquela máxima de que quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, então tem 2 mastros, teve 1. Então velejaram só com buja e a mestra de mezena toda em cima, e com isso faziam velocidades aí próximas a 9 nós, 8.6, algumas surfadas incríveis. E a tripulação gostou bastante, foi legal. Fazendo aqui um rápido comparativo de vantagens e desvantagens desse barco. A principal vantagem, talvez, para a escola, como escola, é que a gente consegue levar muito mais alunos por pé. Né? Num Fast 23 eu levo 4 alunos apertado, 3 leva bem. Nesse 25 eu consigo levar 8, sendo que um instrutor e 7 alunos, e 8 trabalham. Né? 8 tem efetivamente o que fazer, tem serviço para todo mundo. Então a gente bota 1 no leme, 2 na mezena, 2 na vela de proa, 2 na vela mestra e 2 para controlar a Jenneker, e a gente tem gente o suficiente para se divertir. Esse veleiro ele supre a falta que o monotipo faz na formação do velejador de oceano. É uma preocupação que eu tenho há muito tempo, e acredito que a gente com esse veleiro, ele é um monotipão grande, né? Só que ele é lastreado, então ele dificilmente, eu não ainda vou dizer que o projetista diz que não vira. Eu vou testar, vou tentar virar ele a todo custo. Ele é insubmersível, caso ele encha o convés de água, porque ele não tem cabine, ele é todo aberto. Caso o convés se encha completamente de água, ele não afunda. Então ele tá para preencher, ele vem para preencher essa lacuna que a gente tem na formação. E claro que a gente vai fazer isso de uma forma lúdica, de uma forma interessante.
trazendo sempre desafios para deixar a velejada do pessoal sempre legal. Dá para a gente explorar muitas regulagens com 2 mastros, então a gente tem até um podcast aqui sobre isso, porque veleiros de 2 mastros, né? A gente consegue risar uma vela, deixar outra em cima, velejar com genoa e a vela de mezena, a gente pode velejar só com as velas de proa, o mastro de proa, de vante. A gente pode explorar algumas regulagens e ver como isso faz. Uma das nossas primeiras tarefas, inclusive, será definir a curva polar desse barco. Para cada intensidade de vento, qual a velocidade que o barco chega, e a gente tem uma média aí, é a curva polar de velocidade do barco, e com isso ter uma ideia mais clara do desempenho dele. Outra vantagem dele é que a gente não vai ter motor, e o que a gente não tem não quebra, então o motor não vai ser um problema. A gente tem suporte para isso, tem vários barcos para dar reboque, para dar assistência, a gente não vai sair sozinho, então tá tudo ok. E talvez a principal vantagem mesmo, além do controle de vela, de leme que eu enxergo, é trabalhar efetivamente nas regulagens de vela, porque ali literalmente você faz, você sente. Você faz, você sente na hora. E tudo isso que você aprende nesse barco, você consegue transferir para o veleiro de oceano depois. E aí você consegue poupar o seu piloto automático, você consegue fazer uma travessia mais rápida, você consegue fugir da aproximação, por exemplo, de uma frente fria. Velocidade é segurança. Claro que nem tudo são vantagens, ele tem algumas desvantagens. E a mais boba delas é que ele não tem catraca, então isso lá no veleiro de oceano é importante você saber velejar com catraca, por isso que a escola não vai ser baseada nesse barco. Esse barco é um recurso pedagógico complementar à formação do velejador de oceano. Então ele vai trabalhar com catraca lá no Velamar 2033, no Velamar 31, no Fast 30. Nos outros barcos que às vezes vêm com a gente aqui, Delta 32, Fast 310, a gente tem vários barcos parceiros aqui, porque uma das ideias da nossa escola sempre foi que o aluno conhecesse vários tipos de barco. Porque tem escola por aí, enfim, que você não aprende a velejar, você aprende a velejar aquele barco. Nós não, nós conseguimos ensinar a velejar vários barcos e com isso você consegue tirar uma média e ter noção de qual o seu perfil de velejador. E aí vem uma outra desvantagem desse barco, é que sim, o perfil dele é mais esportivo. Entendo que não vai ser para todo mundo, tem gente que não vai gostar, não vai curtir, faz parte, não tem problema, porque o próprio nome diz, ele é espartano, ele é o Esparta, ele não tem bimini, cobertura para sol, não tem muito lugar onde você guarda coisa, tem um paiol ou outro. Você tem, aqui a gente vai colocar o colete autoinflável, que aliás é uma guerra que eu tenho travado há anos, insistir para que todo mundo use colete autoinflável, segurança, não ter vergonha disso, vergonha não usar, mas a gente aos pouquinhos chega lá. Não, tem banheira na borda, para quem viu o episódio 85, banheira do tipo na borda, talvez no balde, mas também a gente não vai fazer longas travessias, é para velejada aqui na Baía de Santos, velejada de 4, 5 horas, a gente aguenta. Não tem cozinha, não tem itens de conforto, ele não é um veleiro de oceano, é classificado para navegação interior, embora ele seja homologado para navegação costeira, mas aí já entra na aventura, eu não vejo dessa forma. Eu vejo pra gente ter uma velejada, a velejada que eu acredito que deveria ser a maioria. Todo mundo hoje quer morar a bordo, ler os clássicos e fugir dos problemas da vida. Mas na verdade eu acho que velejar devia ser uma atividade em que você vai, o casal vai, veleja, passa o dia velejando, à noite vai jantar, vai no cinema e à noite dorme em casa e tem um dia memorável. Pra mim essa é a vela, a grosso modo, que eu acredito. Infelizmente, pelos meios de divulgação, a gente hoje prioriza muito naquilo que a gente talvez faça ocasionalmente, ou talvez fique só no campo do sonho, mas isso é para outro episódio. E ainda nas desvantagens, uma desvantagem desse veleiro é que ele, por ser mais esportivo, ele exige um pouquinho mais de preparo. No oceano a barriga cresce e no monotipo é mais difícil. Então você exige um pouco do físico, no final do dia você está um pouquinho mais cansado. E o futuro, que a Deus pertence, eu tenho conversado já com Cássio Neres e por via dele com o projetista do barco, o Fazanelli. A ideia é ter pelo menos mais um desse barco, fazer o molde, construir mais um. E aí construir esse num sistema colaborativo, eu tenho espaço aqui em casa, aqui em Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. E aí a ideia seria fazer
com a participação dos nossos alunos, de quem quiser participar, a gente fazer um esquema de multirão, para ensinar também as técnicas de construção, laminação, enfim. Fazer pelo menos mais um e talvez mais 2 e ter 3 desses veleiros, que aí a gente bota para fazer regata em monotipo. 2 barcos já dá match race, eu consigo colocar 16 pessoas em 2 barcos, né? E 24 pessoas em 3 barcos para fazer competir em monotipo, ou seja, barcos iguais, equivalentes, sem aquela bagunça que é o rating, que é uma ficção. A gente nunca vai igualar os desiguais completamente, de uma forma completamente justa. Mas em monotipo isso não acontece. E aí conseguir fazer com que verdadeiramente o melhor velejador seja o vencedor, a melhor equipe. E é isso por enquanto. Vou trazer mais novidades à medida que a gente for melhorando essa regulagem de vela, trocar esses estaiamentos, velejar mais com ele e ver o que acontece no pano mesmo. Muito obrigado por vocês que sempre nos acompanham. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de curtir, deixa o like se quiser também, senão não tem problema nenhum, porque a gente vai sempre no pano mesmo. Valeu, galera. Até a próxima.